Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje vou mostrar para vocês como se joga o Stardew Valley, tá bom? Se você já é fã aí do jogo de videogame, não perca por esperar o jogo tabuleiro, que é muito legal. Vou estar explicando para vocês aqui todas as mecânicas, os detalhes, para que não fique nenhuma dúvida na hora que vocês forem jogar. Beleza? Mas antes de a gente partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se você está inscrito aí no canal, já deixa seu curtir, comenta, compartilha com seus amigos que o vídeo tá muito bacana, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal. Primeiramente você vai pegar o tabuleiro, abrir no centro da mesa, beleza? Aí você vai pegar o baralho The Villagers, vai embaralhar e vai deixar próximo aqui ao tabuleiro. Além disso, você vai pegar todos os baralhos, seja ele de cartas de item, cartas de itens épicos, vai embaralhar também e deixar próximo aqui ao tabuleiro. Além disso, você vai pegar todo o baralho de eventos e eventos de mina, vai embaralhar e deixar também próximo aqui do tabuleiro. Depois você vai pegar todos os dados, seja ele os dados dos animais e os dados do Stardew, que eles falam, né? E vai deixar também próximo aqui do tabuleiro. E também você vai pegar todos os tiles Joja, vai embaralhar, obviamente, e também o seu peão de esposo e esposa, e vai deixar tudo próximo aqui ao tabuleiro central. Depois você vai pegar o seu tray, né? Com todos os legumes, as frutas das estações, né, que a gente já deixou separadinho aqui, como a gente já mostrou no vídeo de unboxing, e vai deixar próximo ao tabuleiro. Depois você vai pegar o saquinho de peixes, olha só o saquinho de peixes aqui, ó, tá tudo aqui já bem certinho, né? Vai dar uma mexida, deixa aqui próximo, juntamente com o saquinho de artefatos e minerais, ó. Só mostrando para vocês aqui alguns, ó. E deixa também próximo do tabuleiro. No começo, a gente já começa com um nabo normal. Repare bem o lado, hein? O lado que tem estrela é o nabo premium, né? Esse aqui é o normal. Então, com o nabo normal, a gente já começa aqui no nível 2. Como é a primeira rodada, a gente vai pegar todos os tokens de árvore e também de itens da floresta, né? E vai colocar de acordo com o desenho, ó. Tronco vão as árvores e esses itens aqui, desses desenhos de cogumelo, vão os outros. Os demais, né? Vamos colocar, aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos pegar o saco dos peixes e vai puxar 5 e vai estar colocando aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o tabuleiro de níveis da mina e vai colocar em ordem crescente, ó, partindo do 1 e terminando no 12, nesse sentido, e deixa próximo ao tabuleiro. Além disso, você vai pegar todas as cartas de mapa de mina, vai embaralhar e já vai deixar virada uma para cima. Esse mapa de mina aqui vai corresponder ao nível 1 que a gente já pegou e virou lá, beleza? Deixa próximo ao tabuleiro. Ó, só vi agora, hein? Tem aqui um espaço específico para estar colocando o mapa e os levels de mina, hein, ó. Coloca aqui, não coloca lá fora não, hein. Vamos lá. Aí você vai precisar do seu baralho de estações. Você separa ele por cor, né? O rosa, primavera, o verde, o verão, o vermelho, o outono e o azul, o inverno. Para as primeiras partidas, eles recomendam a gente jogar com esse baralho standard, né? E já tem as cartas mais fáceis para você ir pegando o jogo, tá bom? Aí você vai pegar 4 cartas de cada baralho e vai embaralhar e vai fazer um mega baralho. Começando então pela primavera e terminando, passando pelo verão, né? Outono e terminando no inverno. Sempre no final da quarta carta, você vai deixar essa carta aqui de últimos dias da primavera. O que essa carta é? É um lembrete para você pegar e fazer a fase de manutenção depois. Beleza? Então, o seu baralho de estações, você vai deixar ele aqui, ó. Aí você vai pegar o baralho da sala do centro comunitário, vai separar por tipo, certo? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, Bullet Board, vai embaralhar, vai pegar uma carta virada para baixo e vai deixar no lugar correspondente. Você vai fazer isso com todas as demais.
Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois você vai pegar o baralho de objetivos, né? O que seu avô deixou. Vai embaralhar e vai puxar 4 aleatórios e vai deixar virado para cima aqui, ó. Nesse campo aqui correspondente à cartinha. Que vão ser os objetivos que você vai ter que estar concluindo para estar vencendo o jogo. Aí você vai precisar separar os animais por tipos. Pode reparar que ele tem os animais do tipo coop, né, que seria como se fosse um galinheiro, e os animais que ficam nos celeiros, né, no barn. Então aqui a vaquinha, o cabrito, a cabra, a ovelha ficam no barn. Então você faz uma pilha deles. E os que ficam num galinheiro seria a galinha, o coelho e o pato. Faz outra pilinha. Aí o que você vai fazer? Vai pegar as construções, né, do galinheiro e do celeiro e vai deixar virado desse lado aqui, né, com os custos, em cima dos animais. Porque não dá para você comprar um animal sem ter a construção própria deles, né? Em seguida, você vai estar embaralhando as demais construções e vai sortear 2 aleatórias para estar compondo ali o mercado de compra de construção. O restante você volta para a caixa. Aí vamos ter que escolher uma das 4 profissões, né? Para a gente estar jogando. E vai estar pegando a cor correspondente do tabuleiro. Vermelho, amarelo, verde e azul. Vamos dizer que eu pego aqui o fazendeiro, que é a cor amarela, ó, a bordinha amarela. Deixo aqui. Vou deixar aqui para indivíduo. E a corzinha amarela, ó. Deixa junto com ele. O restante volta para a caixa. Aí o que vocês vão fazer? Vai pegar essas cartinhas de itens iniciais e vai podendo escolher. Independente do tabuleiro que você pegou, você pode escolher, né? Mas faz sentido, por exemplo, eu estou jogando de fazendeiro, eu pegar a enxada, né? E deixo aqui no meu tabuleiro de item inicial, ó. Aí você vai pegar também o baralho correspondente da sua profissão, né? Que esse aqui no caso é um baralho de upgrade de profissão e vai deixar próximo do tabuleiro também. Caminhando para o fim, faça uma reserva aí de moedas e corações próximo do tabuleiro. E vocês, como um time, né, jogando cooperativamente, obviamente, vocês vão começar somente com 3 moedas de ouro, tá bom? Então gastem com sabedoria. E por último, defina quem vai ser o jogador inicial ficando com o token aqui, podendo escolher o gato ou o cachorro, beleza? Então tá visto o setup do Stardew Valley, vamos agora para as regras. Vamos lá então, pessoal. Eu sempre gosto de começar explicando as regras de como você ganha o jogo, né? No caso aqui é simples, vamos dizer assim. Você precisa estar cumprindo os 4 objetivos que seu avô deixou, né? Todos os 4. Além disso, você vai estar precisando reformar os 6 centros comunitários, tá bom? 4 objetivos do seu avô e os 6 centros comunitários, até o final do baralho de estações. Só assim você ganha, vocês, seus amigos, né? Ganham o jogo coletivamente. E como que funciona o decorrer do jogo, né? Ele vai decorrendo conforme várias rodadas até acabar o baralho de estações. Cada rodada ela é dividida em 3 fases. A fase de estação, né? A Season Phase, a fase de planejamento, a Planning Phase e a Action Phase, né? Que é a fase de ação, onde o jogo aí vai brilhar, né? Onde ocorrem as principais mecânicas. Eu vou estar explicando agora para vocês como que funciona cada uma dessas fases. Começando então pela fase de estação, né, a Season Phase, o jogador inicial vai estar comprando a primeira carta aqui do baralho de estação e vai estar resolvendo esses símbolos aqui sempre de cima para baixo. Mas o que significa cada um desses símbolos? Se você pegar no seu manual, na última página, ele vai estar aqui, ó, mostrando o que cada um desses símbolos representa. Então aqui no caso, você vai estar precisando aguar as plantas, né, a sua plantação. Você vai estar passando o token de jogador inicial e você vai estar podendo também fazer um Trade and Sell Resources, né? Caso você tenha no seu tabuleiro individual ali, guardado no seu tabuleirinho, você vai estar podendo vender ou trocar recursos. Vender tanto para o tabuleiro, como trocar recurso com seus colegas. Agora falando sobre a fase número 2, que é a fase de planejamento, o que acontece? Nessa fase, nada mais é do que os jogadores presentes, eles vão estar planejando o que vai ser a melhor estratégia para aquela rodada, né?
Então eles vão estar podendo trocar entre eles recursos, vai estar podendo falar abertamente onde ele vai querer fazer ação, qual que é a melhor opção para o grupo naquela rodada. Então é uma rodada bem simples essa fase de planejamento. É mais, como o próprio nome diz, planejar o que cada um vai fazer naquela rodada. Já agora, a terceira fase, a fase de ação, é onde o jogo realmente acontece, né? Você vai estar podendo sempre fazer uma dessas duas ações. Qual que é a primeira delas? É você fazer duas ações em um mesmo lugar. Então você já pode pegar o seu peão, colocar ele em algum dos espaços aqui que eu vou estar explicando para vocês posteriormente e vai estar realizando duas ações naquele mesmo lugar. Ou você vai estar podendo colocar o seu peão no lugar, fazer a ação dele, movimentar um espaço e fazer a ação em outro lugar. Toda vez que um peão, então, ele decide fazer uma ação, movimento e fazer outra ação, nessa movimentação ele vai estar podendo fazer uma ação extra, né? Uma ação gratuita, que é o quê? Ele vai estar podendo colher um item de floresta ou uma árvore, né? Um tronco. Vamos dizer que no caso ele vem daqui para cá, então ele pode estar escolhendo ou o item ou a madeira. Vamos dizer que ele pegou aqui o item da floresta e é um mineral. Mineral, você vai vir aqui no saquinho dos minerais, vai estar sorteando e pegando o mineral. Ó. Esse aqui no caso não é mineral, é artefato. Mas todos são frente e verso. Sempre, né, respeitando a figura que já você comprou. Então mineral e deixa no seu tabuleirinho ali individual, beleza? Mas essa ação, como eu falei, é somente permitida caso você movimente de um espaço para o outro. Agora eu vou estar falando para vocês em detalhes o que é cada um desses espaços aqui do tabuleiro, né? Como que eles funcionam. Vamos lá? A primeira ação é essa aqui, ó. Ela já é na sua fazenda e você vai estar podendo escolher entre regar suas plantas e coletar algum recurso dos seus animais. Como que funciona a ação de regar as plantas? Você vai estar alocando o seu peão lá, obviamente, né? E para cada uma ação que você gasta, você vai estar movendo todos os seus legumes, frutas, o seu plantio, um espaço para a direita. Toda vez que o seu plantio ele pega e passa do espaço 1, você vai estar colhendo aquele item, né? Aquele legume e tal, e vai estar alocando no seu tabuleiro de jogo. Já agora, a ação aqui de coleta de recursos dos animais funciona da seguinte maneira. Primeiramente, obviamente, você vai ter que ter construído, né, a sua construção, que eu vou estar explicando para vocês depois. Mas vamos dizer que você já tem uma galinha. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar todos os dados de animais e vai estar rolando. Para cada face, aqui no caso não saiu, mas vamos dizer que tenha saído aqui. Para cada face que saiu da galinha, você vai ganhar um recurso correspondente, né? Vamos dizer que no caso aqui, rolou uma galinha, eu ganho um ovo. Aí você vai pegar aqui na tray o recurso correspondente da galinha, que é o ovo. Pegando o ovo, você pega e aloca ali no seu tabuleiro individual. Vamos dizer agora que você vem aqui na Mernis, vai comprar animais. O custo dos animais, ele vai estar escrito aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Então uma vaquinha, o pré-requisito dela é você ter construído um celeiro, custa 8 e ela te provê um leite. Nunca tinha ordenhado vaca? Não. E como que foi a experiência? Legal. Bem louco. Se você pega e gasta 2 corações nela, você transforma ela num animal muito melhor, né? Um animal mais bem cuidado e tal. E ela te fornece leite premium. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite. Em retribuição, ele vai te dar agora um leite premium, beleza? Então, é assim que funciona a compra dos animais. O valor vai estar aqui, a face do dado que precisa e o recurso que ele vai te dar. Pagou 2 corações, ele vira um animal premium. Só para vocês verem, ó. Esse aqui é um leite normal e esse aqui, do outro lado, é o leite premium. Então, o leite normal, se você for vender, ele custa 2 e o premium ele vai estar valendo 3. Agora eu vou estar falando para vocês da ação de pesca. A ação de pesca, se vocês repararem, vai ter 3 espaços, como eu falei, né? Aqui a pesca do rio, que é o triângulo, a pesca do lago, que é o círculo, e a pesca oceânica, que é o quadrado. Mas o que é a diferença dessas pescas, né? Se vocês repararem, os peixes, eles vão ter símbolos, ó. Esse peixe de atum só pode ser pescado no quadrado, que é o quê?
oceano. Então, para você pescar o atum, você vai precisar alocar o seu peão na pesca oceânica. Como é que você pega e pesca? Você vai estar sempre que fazer o matching de símbolos nos dados. Então, você vai pegar os 3 dados Stardew, não os dados de animais, vai estar rolando. E se sair as faces aqui, você vai estar pescando peixe. Caso contrário, você não pesca. Prosseguindo agora para a ação de comprar e vender coisas, né? A ação aqui de visitar o Pierre, você vai estar podendo comprar os legumes e frutas da estação. Como aqui a gente está jogando primeiro na primavera, os recursos disponíveis são o nabo, a batata, o morango e a couve-flor. Vamos pegar aqui, por exemplo, a batata. Ó. A batata ela vai estar podendo ser plantada então só na primavera. Olha o símbolo aqui. Esse símbolo aqui significa onde que você vai plantar ela na sua fazenda. Então no espaço 3. E ela vai estar custando 3 para quando você vender. Por quê? Toda vez que você for comprar algo, vai ter o custo sempre de uma única moeda. E quando você for vender, é o valor que está escrito aqui no seu tile, beleza? Lembrando que todos os recursos que você plantar, eles podem estar se tornando premium, né? Caso satisfeitas algumas eventos aí, algumas habilidades aí durante o jogo, beleza? Então você comprou, pagou 1 de moeda, né, para o banco, vai estar plantando ali no espaço 3, que no caso a batata. Se você puder ver, ó, a couve-flor já é o espaço 5, o morango 4 e o nabo 2. Passou a primavera, aí vai ser o verão. No verão tem aí a pimenta, blueberry, o melão e a carambola. No outono temos o bok choy, né, que é o repolho chinês, a berinjela, cranberries e o pumpkin, né, a abóbora. Já no inverno nós não temos nada. Então é muito importante você ficar esperto nessa ação de comprar e plantar, porque o jogo é curto e no inverno não podemos plantar nada. Já na ação de fazer um amigo visitando o Gus, você vai estar comprando a carta do topo do baralho de Villagers e vai estar analisando ela da seguinte maneira. Ó. Aqui do lado esquerdo é tudo o que o Villager ele vai amar e vai te dar 2 corações. Tudo que ele odeia está do lado direito e, obviamente, você não vai fazer amizade com ele. Tudo que não está no lado esquerdo e no lado direito, ela aceitaria e vai te dar somente 1 coração. Beleza? Então, no caso, vamos dizer que você tenha um ovo. Você gastaria um ovo, ficaria amigo aqui da Merne, só que ela ficaria te daria só 1 coração. Deu para entender? Se fosse aqui, no caso, um leite, ela te daria 2. E se fosse aqui pedras, geodos, obviamente você não faria amizade com ela. Beleza? Toda vez que sair lá na fase de estação, de season, esse ícone de presente, você vai estar ganhando essa recompensa da sua amiga. Agora vamos dizer que você tenha 3 amigos e você compra ali no início da fase de estação e tenha saído um ícone de presente. O que acontece? Você vai estar escolhendo um dos seus 3 amigos para estar ganhando presente. Você não vai ganhar dos 3, você vai estar escolhendo somente um deles. Ah, e outra coisa, se você faz amizade deles na respectiva estação do aniversário, você ganha aí 1 coração extra. Amigos são importantes, muitas vezes, para estar cumprindo os objetivos aí do seu avô, né? Para estar ganhando o jogo. Agora vamos estar falando de uma das ações principais do jogo, que é o quê? Você vai estar revelando o que é necessário para estar reformando os centros comunitários. Para você revelar um dos 6, ó, se você reparar, eles são virados para baixo. Você vai ter que gastar 1 coração por jogadores presentes em jogo. Que no caso estão jogando em 1, né, nessa demonstração. Então eu pago 1 coração e vou estar podendo escolher um dos 6 para estar mostrando. Olha aqui como é que funciona. Então para eu estar reformando a boiler room, né, a caldeira, eu vou estar precisando gastar 1 ore, né, um minério, para cada jogador. Aqui no caso, 1 minério só. Então, caso eu tenha um minério, eu já posso pagar. E uma vez que eu pego e cumpra os requisitos ali da reforma do centro comunitário, eu removo a carta de lá, simbolizando que a sala já foi devidamente reformada.
Agora vamos dizer que eu já revelei a carta, mas eu não gostei, eu tô achando muito difícil de cumprir. O que eu posso fazer? Eu posso gastar uma outra ação, pagando aí mais um coração. Eu vou estar removendo ela e com as cartas que estão lá na caixa, eu vou estar embaralhando, comprando uma, já deixando virada para cima, e agora vai ser esse novo requisito aqui para estar reformando aquela sala do centro comercial. Toda vez agora, então, que eu queira fazer, cumprir o requisito da carta que está virada ali para cima, eu vou ter que estar gastando uma nova ação para estar fazendo ali, pagando o custo, e assim reformando por completo a casa, aliás, a sala comercial do centro comunitário. Galera, é importante, toda vez que você pega e restaura um quarto ali do centro comunitário, né, uma sala do centro comunitário, você vai estar ganhando um item. Então você vai pegar um item aqui, vai estar virando e vai estar acomodando ali no seu tabuleiro individual. Caso você pega e restaure as 6 salas comerciais, você vai estar ganhando um item épico, tá bom? Aí, o item épico você pode também estar colocando ali no seu tabuleiro individual. Agora vamos para uma das ações mais legais do jogo, que é o que? A exploração da mina. Você vai pegar então o seu peãozinho, vai colocar ali na exploração da mina, vai ver o nível que você tá. Aqui no caso a gente está no nível 1, e aqui é o mapa da mina do nível 1 que a gente sorteou lá no começo. O que você vai fazer? Você vai pegar 2 dados Stardew, não dados de animais, vai estar rolando, e o resultado você vai ter que fazer a intersecção entre o resultado. Ó. Aqui no caso eu tirei dois amiguinhos desse aqui. Então a intersecção deles, ó, eu vou estar descendo um nível da mina. O que acontece quando eu desço um nível da mina? Eu obviamente vou estar descartando esse símbolo aqui e vou estar virando um novo mapa da mina. Então, toda vez que você pega e rola, você vai estar fazendo sempre o cruzamento ali de resultados. Aqui no caso, então, coração e carambola, eu estaria descendo mais um degrau da mina. E também, coração e carambola, eu estaria fazendo um evento de mina. Ó. Pego um evento de mina e resolvo imediatamente. Ó. Aqui no caso, ganha 4 pedras do suprimento. Bom demais. Descendo, então, outro degrau da mina, descarto esse mapa, descarto o level de novo, viro outro mapa. Agora vamos falar da ação de construir prédios, né? O que é a ação de construir prédios? O valor do prédio que você vai construir vai estar sempre aqui, ó, o custo. Aqui no caso, para construir um celeiro, são 10 moedas, 2 madeiras. Aqui um estábulo, ó, 10 moedas, 3 madeiras. Aqui que a gente pegou e sorteou um moinho não, um poço, 10 moedas, 3 pedras. Toda vez que você pega e paga isso para o banco, você deixa virado para cima, próximo da sua área de jogo, e vai estar podendo ali ganhar o bônus. Beleza? Então essa é a ação de construir, super simples. Agora vamos fazer a ação aqui de abrir geodos. Vamos dizer que você pegou lá na sua ação de mina e você conseguiu um geodo, tá bom? Esse geodo vai ficar lá na sua área de jogo, e na ação de abrir geodos, o que você vai fazer? Você vai pegar um dado Stardew, vai rolar, e dependendo da figura, né, do tipo do seu geodo e do valor que pegou e saiu no seu dado Stardew, você vai ganhar o recurso que está escrito aqui nessa tabelinha, que eu vou estar colocando em mais detalhes para você aqui, ó. Tá bom? Então aqui no caso, esse geodo com o coração que pegou e saiu, você vai estar ganhando uma pedra. Você vai pegar então a pedra ali da reserva geral e vai estar colocando na sua área de jogo ali do tabuleiro individual. Caso, obviamente, você abra um geodo e tenha um ícone de baú, você pega uma carta de item, vira e deixa acomodado aqui, ó, no seu tabuleiro de jogo. Você só tem espaço para 2 itens, tá bom? Deixa ali guardadinho, bonitinho. Agora vamos pegar e falar da ação de doar para o museu. Toda vez que você pega e tenha minérios ou artefatos junto com você, você vai estar podendo doar aqui pro museu. Pode reparar, ó, que aqui no museu vai ter espaço A, B, C, D, E, F, G, H. Então, dependendo do seu recurso, ó, no caso esse minério é um E e o artefato é um A. Como a gente tem um minério, ele vai aqui no espaço E.
toda vez que eu pego e dou um minério ou artefato para o museu, eu ganho um coração do museu. Toda vez que eu pego e completo a coluna, eu vou estar ganhando um item épico. E deixando ali na minha área de jogo. Pessoal, e toda vez que algum jogador pega e passa, ele vai estar fazendo as ações de final de turno. Eu vou colocar mais detalhes aqui na tela, ó. Mas as ações de turno são: você pode estar descendo o número de degraus da mina, dependendo do valor de pedras que você tenha com o número de jogadores. Por exemplo, eu estou jogando solo, então cada uma pedra eu desço um degrau. Se estivesse jogando eu e mais um, a cada 2 pedras eu desço um degrau. Eu posso estar gastando corações para estar fazendo carinho nos animais e deixando eles premium, né? Eu posso também estar removendo tiles Joja, né? Lembrando que tiles Joja é sempre coisa ruim. Para estar removendo eles, eu posso estar pagando um coração para removê-los ou pagando 5 moedas. E eu também posso estar escolhendo fazer o upgrade da minha ferramenta inicial. No caso, eu preciso aqui de Ore para estar evoluindo disso para isso. Como que você sabe o nível? Aqui em cima, ó. Começa nível 0 e agora ele está nível 1. E você vai estar fazendo esse upgrade sempre no final da rodada. Lembrando, você tem essas 4 ações, você só pode estar fazendo uma no final da rodada. Quando todos fizerem as suas ações, começa uma nova rodada. E até o final do inverno, caso você não tenha cumprido os 4 objetivos do seu avô ou reformado os 6 centros comunitários, você perde. Caso contrário, se você cumpriu os objetivos e reformou os centros comunitários, vocês vencem o jogo. Ufa! Bastante coisinha para lembrar, né? Mas conforme vocês vão jogando, se torna tudo muito natural assim, e as consultas ao manual ficam cada vez mais raras, né? O jogo é bem facinho de jogar, bem gostoso, super recomendado para qualquer nível de jogador, principalmente aqueles mais casuais, jogos mais familiares. É um joguinho assim que eu super recomendo para vocês, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida, ou a gente tenha comido bola, tenha esquecido alguma regra, a gente vai estar deixando aqui nos comentários ou nas legendas Klingon, né? Que vai estar em tempo real aí essas correções, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, deixa aí que a gente vai estar super feliz em ajudar vocês, tá bom? Antes de me despedir, não se esquece para ver se você está inscrito aqui no canal, deixa seu curtir, seu comentário, que nos ajuda bastante, tá bom, pessoal? Por hoje é só, nosso muito obrigado, nos vemos numa próxima e boas jogatinas. Valeu, muito obrigado.